Olá, gente. Aqui é o professor Mauro da UFOPA. Hoje a gente vai dar início ao nosso curso de Geotecnia 1, perdão, Ah, e vai abordar, né, agora o uso dos solos como um material, né, de engenharia, né, no caso, que tem propriedades mecânicas que a gente possa quantificar, né, determinar ou aferir, né, de como essas resistências que o material, né, o material agora, solo, pode ter. Bom, então essa disciplina ela trata da mecânica dos solos e aqui no nosso curso a gente vai chamar ela da Geotecnia 1, né? E depois a gente tem Geotecnia 2 no próximo período. Sem mais delongas, né? Vamos lá começar com uma parte introdutória da, da disciplina, né? E essa é uma disciplina do curso de Engenharia Sanitária e Ambiental do Instituto de Ciência e Tecnologia das Águas da Universidade Federal do Oeste do Pará, né? Campus Santarém. Vamos lá. Primeira coisa, né? O que a gente vai aprender nessa disciplina? Essa disciplina vai tratar especificamente da parte mecânica dos solos, né? Em algumas universidades, em alguns outros cursos, né? Como o curso de Engenharia Civil, o próprio curso de Engenharia Ambiental, o curso de Engenharia Sanitária e Ambiental. Alguns lugares, né, chamam essa disciplina de mecânica dos solos. Aqui a gente vai chamar de geotecnia, né? Que é a área geral. Tá bom? Então, o que consiste a mecânica dos solos, ou então a geotecnia? Sendo o uso do solo como um material de engenharia, né? Se é um material de engenharia, a gente vai precisar saber as propriedades mecânicas deles. Quais são as propriedades mecânicas? Aquelas mesmas que a gente aprende lá na mecânica dos sólidos, né? Que é modo de elasticidade, coeficiente de Poisson, né? Se um solo é mais deformável ou menos, mais rigidez. Então, dependendo das características dos solos, essas propriedades físicas, né, e mecânicas desse material vão mudar também. Veja, por exemplo, nessa imagem aqui, ó, existem algumas amostras, né, de solo, no caso aqui tem 15 amostras, e nessas amostras é possível perceber algumas diferenças, né? A principal diferença é a coloração, né? Dá para perceber a diferença de tamanho dos grãos, que a gente vai chamar de granulometria. Tá bom? Então, por exemplo, alguns são mais úmidos, outros mais secos, né? Por exemplo, esses dois aqui de cima são mais úmidos, né, em relação a esses aqui. Contrapartida, há situações que há matéria orgânica, né, também, tipo folhas, né, algum pouquinho de galho, provavelmente pode ter algum animal ou outro, né, ou micro-organismos. E muitas das vezes o solo não tem, né? Tipo, ele pode ser considerado inerte aí, né? Sem essas considerações. Né? No caso das areias, geralmente é só um único mineral. Geralmente essa parte de minerais, vocês aprenderam lá na geologia de engenharia, né? Ou geologia básica, que vocês já fizeram, então é conveniente dar uma olhada lá nos minerais que formam as rochas e para poder entender, né, como é que vai ser a formação dos solos. Em geral, né, por exemplo, a variedade de tipo de solos encontrada é um problema de engenharia quase ilimitado, né? Porque existem vários. Dependendo do local onde a gente está, né? Por exemplo, você está aqui em Santarém, se a gente está em Belém, Manaus, né? Alenquer, Óbidos, enfim, dependendo do local que a gente está trabalhando, o solo pode mudar, né? O estado de compacidade pode mudar, se é um solo mais rígido, menos rígido, né? Se ele pode ser classificado como duro, denso, né? A gente vai aprender isso para frente. Então, a gente pode variar de blocos, né? Uma pedra que você pega com a mão, né? Uma pedra bem resistente, vai chamar de dura, densa, grande, ou pedregulhos, areias, né? Areias que a gente vê com certa frequência aqui nas praias, né? Os bancos de areia nos próprios rios da região. Siltes e argilas também, alguns rios aqui da região, como Rio Amazonas, né? Então, conseguem ser carreados nas argilas, isso que tem aquele aspecto mais de barroso, né? Tipo assim, barrento, né? Rio, até depósito de orgânico, né? Tufa, não é tão comum aqui, né? Mas existem solos orgânicos, a gente vai chamar de tufa. Para o aumento da complexidade, todos esses materiais encontram-se numa ampla variedade de densidades e conteúdos de água. Então, o que vai ser a densidade? Vai ser o peso específico, né? Que a gente vai trabalhar do solo, ou a massa específica, né? Dependendo do que a gente for trabalhar aí. Então, você aprendeu já em física, né? Que massa específica é o volume, né? É a massa sobre o volume.
Então, a gente vai considerar qual é a massa do solo, né, no caso de um grão, digamos assim, dividido pelo volume do grão. A gente vai aprender a calcular isso, né? Ter os índices físicos do material. Então, tudo isso a gente vai aprender nessa disciplina. Conteúdo de água, a gente vai estar trabalhando com umidade e com saturação, se o solo é mais úmido ou não, né? Se grau de saturação é, por exemplo, todos os poros, né? O que são os poros? São os vazios entre um grão e outro. Se eles estiverem totalmente preenchidos por água, né? Ou então um líquido, a gente vai dizer que ele está saturado pelo aquele líquido. Tá legal? Então, a saturação é quando todos os vazios estão preenchidos por água e também é um índice físico que a gente vai aprender a calcular. Em dado local, um número diferente de tipo de solo pode estar presente, né? E a composição pode variar de intervalos grandes a pequenos, até poucos centímetros, né? Então, o que está falando aqui? Por exemplo, se a gente faz uma escavação, pode ter só um tipo de solo, pode ter várias camadas de solo, uma sobre as outras, né? Essas camadas podem ser grandes ou pequeninas, tá bom? Então seria isso. Então a gente vai estudar toda essa gama de solo nessa disciplina. A definição de solo aqui para a geotecnia, né? Existem outras definições, definição como material de construção, para agronomia, né? Então, para a geotecnia, a gente vai considerar que são solos em condições naturais, né? Suas condições naturais, quanto um material de construção. Em condições naturais, será utilizado como elemento de suporte para uma estrutura ou como a própria estrutura, né? Por exemplo, tipo a sustentação de uma casa, né? De um edifício, estão sobre os elementos de fundação e esses elementos de fundação, eles se apoiam no solo local, né? Então seria isso um suporte, o solo serviria como suporte para a edificação. Enquanto que o solo pode ser a própria estrutura, a gente está falando de obras de terra, né? Por exemplo, estradas, barragens, filtros, certo? Então, o próprio solo é considerado um material estrutural ali. Nem sempre sendo possível melhorar as propriedades de forma econômica, né? Quando está falando isso, quer melhorar a propriedade de forma econômica? É tipo assim, eu tenho um solo, né? Ele está meio solto ali, eu posso aumentar a resistência dele se eu compactar, né? Vocês já viram o pessoal fazendo as estradas, né? O que eles fazem? Passam rolos sobre aquele material, que é solo, né? De modo que o volume, né, de vazios entre ali os grãos, né, do material seja menor. Então, vai diminuindo, os grãos vão ficando mais próximos. Se os grãos vão ficando mais próximos, o volume de vazios vai diminuindo e a resistência vai aumentando. E nós chamar isso aí de compactação. Aonde que a gente vai trabalhar com compactação? Geralmente barragem, né, barragem de terra e bases, né, subbases e bases de pavimento. O que são subbases e bases de pavimento? São as camadas que compõem o pavimento, né? A gente pode pensar que o pavimento é só a capa asfáltica, né? Só o asfalto que tiver, então só o concreto, só o bloquete lá, só o piso em si, que as pessoas passam, que os veículos passam, né? Aquela camada de rolamento. Mas na verdade o pavimento são todas as camadas que estão acima do solo natural. Então, por exemplo, tem um solo natural lá, eu vou fazer uma estrada, aí para isso eu vou precisar colocar uma camada de brita ou de seixo, né, digamos assim, uma camada de solo argiloso, mais compactado. Então, tudo isso que está acima do solo natural, até chegar na capa asfáltica, a gente vai chamar de pavimento. Tá bem? Os solos, eles têm origem, né, das decomposições das rochas, né? Aí você provavelmente já estudou na geologia que há três tipos de rocha, né? Três tipos de rochas. Essas rochas, elas são formadas a depender das características de condições, né, de pressão físicas e temperatura. No caso, as rochas ígneas, né, que são as rochas geralmente são formadas de erupções vulcânicas, né, do resfriamento dessa lava, né, no caso aí quando o vulcão expele lava, né, e o resfriamento dessa lava formam as rochas, né? Aí, dependendo do tipo de rocha, pode ser um granito, né? Pode ser um basalto, depende da mineralogia lá e das condições. Então, nesse caso aí dessa primeira imagem, né, tem uma erupção vulcânica e é possível ver que o resfriamento da lava vai formando uma crosta e essa crosta vai endurecendo, né? Vai endurecendo e formando a rocha. E essas rochas elas podem apresentar aqui, minerais, né? E esses minerais podem ser mais visíveis ou menos visíveis, né? Por exemplo, no caso dos basaltos, esses minerais são pouco visíveis, né? Os grãos são menores, então a gente dá para
leva a gente a imaginar que é uma estrutura só, né, um único material e não são tão visíveis. Enquanto que rochas como o granito, né, que a gente consegue ver os minerais meio que separados ali, né, a gente consegue perceber que há uma que essa rocha é composta por diferentes minerais, diferentes materiais. Então, esses minerais, se é formado esses grãos ou não, né, depende das condições, se é uma rocha extrusiva, intrusiva, né? Então, depende das condições de físicas para isso, né? Provavelmente você já aprendeu isso com mais detalhe lá em geologia. Existem rochas sedimentares, né? As rochas sedimentares são que é essa daqui, por exemplo, a gente vai chamar essas camadinhas, né, ou xistosidades. Elas são formadas por solos transportados geralmente, né, foram colocados naquele local por alguma circunstância, vento, areia, perdão, vento, água, né, pode levar esses solos, e esses solos, quando empilhados, né, e sob pressão e temperatura, acabam formando outras rochas, né, mas mantendo as características daquele solo, né, por exemplo, cor, a granulometria, né, então dá para ver aqui nessa imagem aqui, que pode chamar que seja um arenito, digamos assim, ou então alguma mistura disso. Bom, mas dá para perceber aqui as camadas com bastante nitidez. Enquanto que as rochas metamórficas são rochas, né, que podem ser ígneas ou sedimentares, que por algum processo químico, né, físico, sofreram mudanças de características iniciais. Né? Caso os exemplos mais fáceis que a gente consegue ver são os mármores. Né? Os mármores ali são rochas, são exemplos de rochas metamórficas. A origem dos solos, né, gente? Dos solos, elas, como eu falei, elas vêm das rochas, né? Então, tipo assim, vai acontecer algum processo de intemperização dessas rochas e essas rochas vão sendo fragmentadas em partículas menores, né, do que inicial, e essas partículas vão sendo fragmentadas cada vez mais até chegar num material mais fino, né? A gente consiga manusear facilmente. E esse material pode depender da textura, né? Tem materiais que são mais drenantes. O que seria mais drenante, né? Que não absorvem água, e outros materiais que conseguem absorver essa água, né? E são menos drenantes. Então, a origem do solo, eles se originam do intemperismo das rochas, né? O que são intemperismo? O que é o intemperismo? É a decomposição de agentes físicos, é a decomposição dessas rochas por agentes físicos, químicos, físico-químicos ou biológicos, né? Então, veja, por exemplo, nessas imagens aqui que eu estou mostrando, é possível ver que há paredões de rocha, né? E por algum motivo a forma dessas rochas mudou, né? Está perdendo massa ali, né? Por exemplo, aqui na primeira imagem, né? Uma imagem bem bonita, dá para ver que tem um curso d'água, né? E que esse curso d'água moldou esse caminho nessa própria rocha. Né? Então, o que ele fez? Teve uma erosão, que a gente vai chamar de erosão fluvial, no caso é um rio, né? E isso aqui é um processo de intemperização do tipo físico, né? Tipo físico. O que vai ser o intemperismo físico? Ele consiste na ocorrência de processos que são responsáveis pela fragmentação ou fissuras na rocha, separando de minerais antes ordenados de forma coesa, transformando em uma superfície então homogênea em uma rocha descontínua, né? O que é coesa, gente? Coesa é ficar unido. Uma rocha era unida, né? Tipo, esses minerais estavam todos unidos e o processo de temperização faz com que esses minerais sejam separados. Tá bom? Então, as ravinas aqui, que são as erosões devido às águas da chuva, né? Erosão pluvial, né? Formam esses caminhos aqui que são originados pela forma como drena, né? Essa água, que é a água da chuva ao cair, e essa água vai provocando uma erosão, né? Ou, provocando esses sulcos, né? Vai chamar de sulcos, e vai levando esse material, vai separando também. Outra situação é a erosão eólica, né? Ocorre mais em ambientes mais secos. Por exemplo, aqui na região nordeste do país, né? Ou então ambientes mais áridos, como desertos e tal. A ação do vento, né? Vai provocando essa decomposição dessa rocha, né? Tipo, por exemplo, assim, a ação do vento vai passando aqui, provavelmente no decorrer de um tempo essa rocha aqui vai ocorrer uma fratura aqui, não, uma restrição, digamos assim, restrição entre aspas, né? Vai ocorrer uma ruptura. Aqui essa rocha vai se separar dessa parte, tá bom? Então, a própria ação do vento vai carreando e vai separando esses materiais que antes eram coesos.
Outra forma de intemperismo físico é o congelamento de líquidos no interior de frestas, de rochas, né? Exemplo, digamos que eu tenha essa rocha aqui que está fraturada e choveu, acumulou água aqui, né? Um tempo, essa água congelou e ao congelar, essa água expande, né? Devido à anomalia da água. Tipo, o volume líquido, ele é menor que o volume sólido para a água, né? Quando ela congela, ela expande, aumenta um pouquinho de volume. As moléculas se afastam, né? Então acaba que o sólido da água fica menos denso do que a água líquida, por isso que o gelo flutua na água. Então quando isso acontece, surgem tensões de horizontais aqui, né, nesse caso, que provocam desmembramento de placas da rocha. Então isso é outra forma aí de intemperismo físico, né, o congelamento de líquidos. Para o intemperismo químico, né, eu vou ter temperismo químico quando ocorrer reações químicas que alteram a composição química e mineralógica das rochas, formando novas substâncias, né? Esses tipos de reações podem ser várias, né? Dissoluções, hidratações, hidrólise, enfim, outras, N. Então, nessa primeira imagem aqui mostra, né, a rocha toda perfurada, uma rocha calcárica, que foi perfurada por água, né? O calcário, quando entra em contato com a água, né, ele acaba ocorrendo uma dissolução, né? Fica diluído ali, então acaba provocando esse intemperismo aí, muda as características da rocha, né? Então ela fica ali, mistura com a água e forma essas frestas, esses buracos, essas cavernas, né? Outro caso é as chuvas ácidas. As chuvas ácidas acabam afetando, né, por exemplo, alguns minerais, por exemplo, essas esculturas aqui de pedra-sabão, né, outros monumentos, que acabam sendo corroídos, né, por essas chuvas. Um outro exemplo seria águas salobras, né? As águas penetram nas rochas, né, por algumas orifícios, frestas, e essa água, esse sal presente, acaba mudando as características químicas dessa rocha, né, provocando assim uma mudança de material. Nessa imagem é possível ver essa parte esbranquiçada aqui, né, que é o sal dessa água salgada aí, que devido ao tempo evaporou, formando essa cristalização de sal aqui em cima da rocha. A última situação é quando eu tenho um intemperismo de origem biológica, né? Que é o processo de transformação das rochas a partir da ação de seres vivos, com bactérias ou até mesmo de animais. Inclui-se nesse processo raízes de árvores, ações de bactérias, decomposição de organismos, ou excremento, entre outros, né? Então, por exemplo, árvores, né, começam a crescer sobre rochas e as raízes vão tentando se aprofundar, procurando mais água, né? E essas raízes vão entrando nessas frestas e com o crescimento dessas raízes, essas rochas vão sendo fragmentadas também, né? E se ocorre fragmentação, pode ser que essas rochas possam virar um material mais fragmentado, transformando-se em solo, né? Outra situação são as formigas, né? Por exemplo, que animais que fazem escavações no solo, né? Então, abrasões e também consegue separar esses materiais. E outra situação são micro-organismos, né? Que acabam crescendo ali na rocha por alguma condição de umidade, por exemplo, ou de temperatura favoráveis, e também podem provocar fraturamento, né? Como semelhante a essa outra rocha aqui. Então, os solos eles vão se originar a partir dessas ações de temperismo, né? E, e o que vai provocar isso geralmente, né? Vai ser tanto as ações naturais quanto as ações do próprio homem, né? Então, veja, então, chovendo aqui, né, o material começa aqui, um solo mais seco, né, começa a prosperar aqui, vida aqui, né, agentes biológicos, e a infiltração dessa água, né, como assim nas ravinas, ela vai passando pelo solo e ela vai quebrando, né, digamos assim, vai particulando essa rocha, né, no caso aqui essa rocha, e a tendência é essa rocha é diminuir, então, diminuir de tamanho, né? Tipo assim, quando fala diminuir de tamanho, não é isso aqui, é essa profundidade, mas sim ela vai sendo fragmentando, e se ela vai fragmentando, ela deixa de ser uma rocha, assim, né? No estado primitivo e vai se transformando em solo. Então, isso vai acontecendo, esse solo
vai aumentando de camada, né? As espessuras vão aumentando, até que esse solo fique mais maduro, né? Que a gente fala assim, já tem um certo tempo, as mesmas condições continuam acontecendo, as raízes aqui vão sendo infiltrando no solo, vão ficando cada vez mais profundas, essas raízes, né, acabam atraindo alguns seres vivos, né, micro-organismos também, e a tendência é essa rocha ficar mais decomposta e o leito rochoso ficar mais afastado da superfície. Tá bom? Então a gente vai chamar isso aqui de solo primitivo, né, solo jovem e solo maduro. Então, solo primitivo vai sempre geralmente ocorrer, né, quando a rocha está próxima à superfície. Onde é que a rocha está próxima à superfície geralmente, certo? Em regiões de pouca chuva, né, que chovem pouco. Por exemplo, na região nordeste é comum ter afloramento de rocha, né, na região nordeste do país que eu falo. Ah, enquanto que na região norte, por exemplo, é difícil encontrar rochas. Por exemplo, na região de Belém, lá que chove muito, então a rocha sã, né, está bem afastada da superfície. Então é comum você encontrar, fazer sondagens, investigações de solo com mais de 100 metros sem encontrar rocha. Tá bom? Os solos eles podem ser classificados a partir dessa origem, né? Podem ser considerados residuais, solos transportados, né? Que são dão origem a rochas sedimentares, lá lembra? E os solos orgânicos. Os solos residuais são os solos que estão sobreadjacentes às rochas que lhes deram origem, semelhante ao exemplo que eu mostrei. E os solos transportados são que foram levados por algum agente, né? Água, vento, gelo, etc. E eles são classificados em função do agente que foi transportado, que transportou ele, né? São solos aluvionais, solos marinhos, solos eólicos, solos glaciais, solos coluvionais. A gente vai ver aqui, né, exemplo de cada um deles. E os solos orgânicos são os solos que se caracterizam por apresentarem como constituinte principal a matéria orgânica, né, proveniente de restos de vegetais, animais, né, por exemplo, os próprios cemitérios acontece esse tipo de coisa, né? Camadas sedimentares de argila e areia fina, e siltes com humus, né? Ou tufas, né? Que são solos mais orgânicos, solos que têm raízes e tal. São os mais comuns dos solos orgânicos. Bom, os solos residuais, né? Os primeiros, eles são os solos que ficam ali próximo à rocha, né? Como já mostrei para vocês. Então, ó, vamos dividindo em camadas, né? Essas camadas, elas vão mudando as características em função do intemperismo, né? Vai filtrando a água aqui, esses agentes, tanto físico, né? Ocorre um intemperismo físico, tanto quanto químico, quanto biológico, né? Porque nessa água pode ter alguns agentes químicos, né? E os micro-organismos também podem ser carreados por isso. Então, a primeira camada a gente vai chamar de solo residual maduro, que é um solo superficial que perdeu a estrutura original da rocha, né? Mãe, né? O que vai ser a rocha mãe, a rocha sã? Foi a rocha que deu origem a esse solo e tornou-se relevante e homogêneo, relativamente homogêneo. O que vai ser homogêneo? Mesmas características para tudo. E o solo residual jovem é um solo que ainda contém características da rocha que deu origem, é pouco intemperizado enquanto é um local onde foram formados, né? Então, aqui já tem uma certa intemperização, mas tem algumas características da rocha, né, que são os minerais e tal. O solo saprolítico, né, saprolítico vem de podre, né, digamos assim, como se fosse a rocha bem alterada, né, rocha podre, digamos assim, que está virando solo, são pedaços de rocha ainda que são pequenos ainda, mas já está a tendência a virar solo, já está tentar virar grãos menores, então a gente vai chamar de solo ainda, tá? Depois a gente vai descobrir quais são as granulometrias para a gente chamar de solo. É um solo que mantém a estrutura original da rocha-mãe, inclusive veios intrusivos, fissuras, xistosidades, né? Que são as xistosidades, são as camadas, tá? Mas perdeu a consistência de rocha, né? Que consistência? Não é mais coesa, consegue separar ele ali. A rocha alterada é um horizonte em que a alteração progrediu ao longo das fraturas, deixando intactos grandes blocos de rocha, né? Então, pedaços grandes, coisas de mais de metro, tá bom? E a rocha-sã é o horizonte de rocha não alterada, né? Então, essas superfícies aqui a gente pode chamar de superfícies ou camadas superficiais, né, que são as mais próximas ali, que vão ser os solos residuais maduros e jovens, e as camadas subsuperficiais, que é a partir do solo saprolítico, a rocha não alterada. E conforme a gente vai aprofundando, né, vai investigando em profundidade, a resistência desse solo vai mudando. Então, os solos mais residuais, né, maduros, eles têm mais matéria orgânica, estão mais temperizados, eles são mais deformáveis. O que são deformáveis? Eles mudam de volume, né? Se eu apertar ali, muda, comprime, desce, né? Então, isso é maior deformabilidade. Então, quanto mais temperizado é o solo, mais deformável ele é, então menos rígido.
Enquanto que as rochas, né, a situação, elas são menos deformáveis, têm mais rigidez. Então, a gente vai ter uma mudança aqui de características físicas em função da intemperização. Além dos solos residuais, existem os solos transportados, né? Então, vão ser os solos aluviais, né, no caso, são formados basicamente pela situação de deteriorismo químico na mesma região em que ocorre o desgaste da rocha, conservando isso por suas características, né? Então, eu trouxe aqui uma imagem aqui da bacia do Rio Amazonas, né? Então, que é floresta, então o solo que está próximo daí é o mesmo solo que foi decomposto. Solos marinhos, né, formados por sedimentos marinhos fluviais com presença de matéria orgânica que ocorre em regiões de topografia plana, faixa costeira sob influência do mar, né? Então, tipo assim, tem que ter região ali próximo dos mares, né, do litoral do país. Não é o nosso caso aqui, né? A gente pode ter solos que são transportados pela ação do vento, que são das dunas, né? Aqui a gente até tem um certo transporte, mas não tem formação de duna. Então, a ação do vento se restringe ao caso das areias e dos siltes, né? Depois a gente vai ver o que é silt, o que é areia. São exemplos de solos eólicos, as dunas e os loéssicos. Solos glaciares, que são formados pelas geleiras, né? Ao se descongelarem pela ação da gravidade. No caso, solo aqui que congela, né? Descongela e tal. Mas esses solos podem ser transportados, por exemplo, numa montanha, aí devido ao derretimento de uma parte da calota lá, ou então da região que está congelada e carrear um pouco de solo. Então, o solo foi transportado pelo gelo. E os solos coluvionais, né, que são solos provenientes de deslizamento, por exemplo, que nesse solo que estava aqui em cima, né, e devido ao deslizamento ele passa a ficar aqui embaixo. Então, são solos coluvionais. Ele mudou de tamanho devido ao deslizamento. São aqueles cujo agente transportador é a gravidade, que faz cair massa de solos e rochas ao longo de um talude. Né? O que é o talude, gente? Taludes são essas regiões inclinadas, aquelas paredes de solo, paredes de rochas inclinadas que tem ao longo de estradas, né? Se você andar pelas BRs, algumas têm isso. A gente vai chamar isso de talude. Barragem também é um talude. Também são conhecidos por depósitos de talos, né? Ocorrem via de regra ao pé de escavações e encostas. Sua composição depende da rocha existente nas partes mais elevadas. No caso, aqui está falando de rocha, né? Esse exemplo aqui é só solo já, que eu trouxe para vocês, e essa decomposição. Tá bom? Aproveitar as raízes aqui da árvore. E o último tipo de solo, né, é o solo orgânico, né, que são solos aí que são mais bem aproveitados pela parte aí da agricultura, né? É aquele composto de matéria orgânica, ou seja, que já foram organismos vivos na natureza, origina-se, portanto, a decomposição de animais, vegetais, micro-organismos e tal. Então, geralmente, esses solos aqui não são considerados como material, né, para engenharia, e a gente geralmente retira esse solo ou tenta alcançar profundidades que eles não sejam utilizados, né? Mas para a agricultura eles são viáveis, né? Para plantações e tal, precisa desses micro-organismos, dessa decomposição de matéria, né? O pessoal aí da compostagem também, né? Geralmente dá para fazer isso aí virar adubo e tal. No Brasil, a gente diz que os nossos solos são do tipo tropicais, né? Que são os solos tropicais. Se a gente pensar no mapa mundi, né? Existem dois trópicos e quase a totalidade do Brasil, né? Do país, está entre esses trópicos. Né? Se está entre esses trópicos, a gente vai chamar de solos tropicais. Então, nossa região aqui, ó, né? A região norte, até aqui ali do Marajó e tal, Manaus, tem um trópico aqui, então parte do Brasil está a maior parte está dentro dos solos tropicais, aqui a nossa região amazônica também. Então, são solos aqueles que apresentam peculiaridades de propriedade de comportamento e decorrência da atuação dos mesmos de processos geológicos ou pedológicos típicos das regiões úmidas, né? No caso aqui da gente que chove bastante. E esses solos aqui a gente vai chamar de solos tipo lateríticos, tá, gente? Que é uma variedade de solo, né, do horizonte superficial laterítico, típico das partes bem drenadas nas regiões tropicais e úmidas. O que é a parte drenada? Que ocorre filtração. Né? Que ocorre filtração. Então, solos lateríticos, a definição seria o quê? Solos com materiais formados a partir do processo intenso de temperização, né? Em solos residuais de zonas tropicais úmidas, onde elevadas temperaturas e abundantes precipitações produzem filtração de água no solo, provocando lixiviação
de partículas finas e alguns cachos básicos, né? Então, o que que é isso? Por exemplo, aqui na região norte, né, chove bastante, e essa chuva, né, quando ocorre a infiltração, acaba carreando, né, alguns resfriados, partículas, né, até mesmo substâncias químicas, e vai provocando o processo de temperização. Só que esses resfriados são partículas mais leves, né, que o solo tem. O solo é formado por minerais, né, diferentes composições químicas. Então, partículas mais pesadas, então composições químicas mais pesadas, como o ferro, o alumínio, acabam ficando na superfície porque eles não conseguem ser carreados, e esses metais eles acabam tendo uma função cimentante. O que é cimentante? Né? Mesmo do cimento. O que o cimento faz no concreto? Ele une a areia, né? No caso a areia e a brita ou seixo, então é um agente cimentante, assim, como se fosse uma cola. Então acaba que esses materiais, o ferro, o alumínio, têm a mesma função que o cimento, né? E acaba unindo as partículas de solo, formando, né, grãos poucos maiores. Grãos um pouco maiores. Então, a gente vai chamar isso aí de solo laterítico. Essas partículas formam um vínculo cimentante entre partículas de solo, dando origem a partículas maiores que são conhecidas como lateritas. A região aqui, né, dá para ver nesse mapa, né, que dividiu aqui, né, o Philibot, no GAM, em 2009, que os solos são argilosos com comportamento laterítico, né, solos arenosos com comportamentos lateríticos. Então, é possível ver que a maior parte aqui da região são solos argilosos, né, enquanto que próximo aqui aos cursos d'água tem um pouco mais de areia, né, devido às praias e tudo mais, são solos arenosos. Tá bom? Na região nordeste também tem aqui, né, tal. E algumas outras situações, né, de solos. Né? Aqui tem mostrando algumas cidades principais, né? Brasília, Manaus e tal. Os solos lateríticos, né? Lateritas são formados assim. Então, tipo assim, um solo mais fino, então com presença de ferro, né? Dá para ver aqui esse solo assim mais avermelhado. Então, a gente consegue ver que vai formando cimentações, né? Como se fossem grumos. E esses grumos passam a ter tamanhos maiores, né? Esses tamanhos maiores se assemelham como se fosse uma pedra, né? Uma granulometria maior. Se tem essa granulometria maior, isso aumenta a resistência do solo, né? Por exemplo, se eu quiser compactar esse solo, se eu quiser comprimir ele, a resistência dele é maior do que a um grumo de mesmo volume sem essas cimentações, tá bom? Aí aqui é a mesma situação, né, de solo laterítico, eu já mostrei. E a nomenclatura, né? Os solos eles podem ser, eles são divididos em diferentes tamanhos, né? E esse, a partir do tamanho a gente nomeia eles, né? Digamos assim. A gente vai chamar de matacão, né? Levando em consideração os intervalos cronométricos padronizados pela BNT. E esse aqui Souza Pinto é do livro que a gente vai usar. Desculpa, do curso básico de mecânica dos solos. Então, a gente vai levar em conta os tamanhos aqui, que seriam os diâmetros, né? O diâmetro médio do grão, né? Também aqui dá para ver nessa imagem seixo, né? E vai mudando o tamanho, vai diminuindo até que chegue em areia, né? Depois da areia vai ter valores menores, né? Por exemplo, seguindo aqui essa escala, pedregulho, areia. O silt, ele é um pouco menor, muito menor que a areia, né? Parece um talco. E a argila a gente não consegue ver a olho nu, né? Partícula e tal. Então, os matacões vão variar de 20 centímetros a 1 metro, né? Pedra, a gente vai transformar de 6, né? 6 centímetros a 20 centímetros, né? Caso uma pedra que você pega com a mão ali e tal. Caso 6 centímetros, 60 milímetros, vamos transformar agora tudo para milímetros. O pedregulho vai de 2 a 60, né? Aí as areias vão de 0,6 até 0,20, né? No caso aqui. Então, areias mais finas, né? No caso 0,20. 0,6 aqui, né? De 0,6 até 2 milímetros. Você consegue ver os grãos de areia, né? Você consegue ver, brilha ali, né? É quartzo. Geralmente, essa areia for branquinha. Os silt, né, já são partículas bem menores, que variam de 0,002 milímetros a 0,06. Então, note que isso aqui é menos que meio milímetro, tá? Aquele risquinho da régua, bem pequeno. E as argilas são inferiores a esse valor, tá bom? As texturas, elas podem ser do tipo arredondadas, né, semelhante dessa imagem aqui, e as arredondadas elas vão estar predominantes nos pedregulhos, no seixo, até nas próprias areias, talvez e até nos siltos. Enquanto que as argilas são lamelares, né, que são aqui, como se fosse
Imagina elementos mais alongadinhos, né? Mais chapinhas, né? Como se fossem pequenas chapinhas. Os fibrilares que estão ligados à parte orgânica, né? Solos orgânicos. Beleza? Então, gente, é isso aí que a gente vai ter para hoje, né? Como introdução, os tipos de solo, os, os nomes. E a partir da próxima aula a gente vai começar a ver algumas características físicas e mecânicas dos solos. Tá beleza? Então é isso. Até a próxima.